Você sabia que existe um lugar em que você pode descansar completamente? Existe. Esse lugar é no Senhor. Tem um louvor que fala isso, canta isso também. Mas eu falo por experiência própria. Há uns meses atrás, meses não, graças a Deus agora já faz um ano, eu tava numa depressão profunda. E foi o Senhor que teve misericórdia de mim. Porque mesmo durante a depressão, eu orava muito. Eu pedia muito a Deus para me tirar daquele lugar. Eu pedia muito a Deus informações a respeito do que eu estava vivendo. Era muita dor. Eu só via dor, eu só via sofrimento, eu só via lágrimas. E quando eu disse em outro vídeo que a gente precisa ter cuidado com as orações que a gente faz para Deus, eu dizia: Deus, devolve meu sorriso. Eu achava que eu não ia conseguir mais sorrir. Eu achava que eu nunca mais ia brincar com alguém de novo. Eu achava que ia sofrer para sempre. Mas Deus não é assim. Deus é paz. Deus é alegria. Deus é felicidade. E naquele período de depressão, meu orar se tornou um lugar. Perdão por esse cachorro latindo essa hora. Mas cada vez que eu me ajoelhava, era como me aconchegar aos braços de Deus. Me conectar no colo de alguém que sabia o que eu estava passando. Que conhecia as minhas dores. Então foi o melhor lugar do mundo. Desculpa. Até hoje, eu não consegui encontrar braços tão protetores, braços tão seguros. Até hoje eu não consegui encontrar. Esse Deus que nos enche com a presença dele de maneira sobrenatural e maravilhosa. Então existe um lugar de paz, existe um lugar de descanso, existe um lugar de conforto, existe um lugar em que eu costumo dizer que esse lugar em Deus é onde você não precisa de máscaras. Você pode ser exatamente quem você é. Como assim? Você não precisa fingir para Deus que está gostando de algo. As pessoas se iludem muito com isso. Pelo menos eu acho. Que a gente precisa chegar diante de Deus mentindo. Omitindo o que é real em nós. O que dói mesmo. O que magoa mesmo. O que fere mesmo. E eu não acho que é por aí. Tenho certeza que Deus quer te ouvir por inteiro. Por isso que eu digo que nele é um lugar de descanso. A gente não precisa manter máscaras diante de Deus. Ele nos conhece mais do que a gente mesmo. Então por que fingir? Só a gente às vezes vai na oração, vai falar com Deus e a gente copia muito o que já ouviu de alguém. Não fala para Deus e chega, senta assim honestamente, como quem senta diante de um amigo, quem senta diante de um pai, de uma mãe, de alguém que a gente confia. E senta diante de Deus e, poxa Deus, lá no trabalho tá complicado. Fala a verdade. Olha Deus, eu não gosto do jeito que meu marido fala comigo. Eu não gosto do jeito que a minha esposa fala comigo. Fala a verdade para Deus. Poxa, para de botar Deus numa caixinha de que a gente precisa chegar diante de Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso, ele é soberano. Ele sabe quem você é, no íntimo e no profundo. Então não finge que tá tudo bem, só para manter o ritmo não, como se fosse a oração como se fosse algo repetitivo ali todo dia, não. Relacionamento você tem novidade, você fala a verdade. E com Deus não é diferente, eu não acredito que seja diferente. A gente precisa chegar diante de Deus e falar a verdade, sim. Se algo não tá certo, se algo não tá bom, a gente tem sim que chegar diante de Deus e falar.
Acho que eu me empolguei nesse vídeo. Mas é assim que eu me relaciono com Deus. Então, eu não poderia dizer menos do que isso. Esse lugar em Deus é lugar de descanso. Porque aqui eu tenho que manter todo um protocolo no falar, o cuidado com falar, o cuidado com me expressar, se eu me balanço demais, se eu tuço demais, cuidado com o cabelo, cuidado com a roupa, tudo. E diante de Deus a gente não precisa de nada. É só a gente e Ele, face a face. Entregues, sem rebeldia, sem agonia. Com Deus, nesse lugar no Senhor, é total descanso. Amém? Deus abençoe você poderosamente.